Salve, rapaziada, Vitor Tricolor aqui para mais um vídeo aqui para vocês aqui. Vamos reagir junto aí mais uma informação que o Arnaldo trouxe, algumas, né? Que o Arnaldo trouxe aí, né? Uma venda que na minha opinião foi muito boa, né, pro São Paulo, né, no aspecto financeiro, e uma reformulação monstruosa aí. Mais do que 11 jogadores, acho que foi 10 jogadores que já saiu do São Paulo aí. Então bora ver aí. E tem, talvez São Paulo vá contratar um zagueiro argentino aí. Depois a gente vai falar aí. Vamos reagir antes, depois a gente volta falando aí. Valeu? Vamos lá. Não, vende, né? Vende. Na verdade, assim, são 3 casos diferentes. O Léo, vamos começar pelo Léo, que talvez seja o mais surpreendente, mas na verdade, como a gente adiantou aqui no vídeo, a informação é que o São Paulo, nessa reformulação monstra, é tipo trocar o time inteiro, dos titulares na cabeça da diretoria e do Rogério, abriria mão de 2. Então esse é o segundo, Reinaldo e Léo, aquele lado esquerdo, certo? E tava faltando um titular, né? Então é o Léo, que, explicamos aqui, só não saiu no meio do ano passado, no meio desse ano, né, mano? Parece que tá passado, ainda nesse ano. Antes daquele jogo com o Ceará pela Copa Sul-Americana em Fortaleza, porque o São Paulo bateu o pé porque o empresário do Léo nem queria que ele fosse para Fortaleza. Então o São Paulo ali e tal, não sei o quê, olha, não, tem proposta da França, então o São Paulo entrou num acordo com o empresário e com o jogador no seguinte aspecto: acabando o ano, qualquer boa proposta que seja boa para o clube e boa para você, a gente te libera. Perfeito. E São Paulo ficou falando daquela possível volta da proposta francesa, que não aconteceu. O que aconteceu, o que está acontecendo agora no mercado brasileiro, são os clubes SAF contratando jogadores, né? Então o Vasco, que tinha contratado o Pedro Raul do Goiás, driblando o Corinthians, fez uma proposta de 3 milhões de dólares pelos direitos do Léo, e o São Paulo vai negociar o jogador. Em definitivo, com o Vasco por 3 milhões de dólares, que era mais ou menos o valor que o São Paulo iria negociá-lo lá com o futebol francês, né? Então, o Léo é uma venda de direitos, né? Então entra para o clube. Pelo menos entrou uma grana. Entra uma grana. O Igor Gomes está encerrando o contrato e, portanto, indo para o Atlético Mineiro. Eu acho que isso aí já estava meio determinado, né? Sem grandes novidades, certo? Não, mas tem uma novidade sim, porque o contrato do Igor Gomes acaba em março, né? Então que o Atlético assinou o pré-contrato com ele e buscava antecipar a chegada do Igor Gomes para janeiro, para pré-temporada e tudo mais. E aí o São Paulo negociando alguma compensação, né? Se abateria no pagamento do Rafael goleiro, se conseguiria o empréstimo de algum jogador. No final das contas, o que está sendo acordado é que o São Paulo fica com 15% dos direitos federativos do Igor Gomes. Certo. Então, por exemplo, numa eventual venda do Atlético para outro time, ou para outro clube, ou para fora, o São Paulo fica com 15% dos direitos, para liberá-lo antes do tempo. Essa é a novidade, mas também é um cara que reforça outro clube brasileiro. É aquilo, né, Tirone? A reformulação vai reforçando times brasileiros que vão disputar o mesmo campeonato que o São Paulo, o Campeonato Brasileiro. Depois a gente vai ver no que vai dar. A lei do ex estará solta em um monte de jogo do São Paulo. Uhum. E por fim o Nicão, que vai por empréstimo por Cruzeiro. Tinha aquela questão de São Paulo vai pagar salário, não vai pagar salário. Parece que não vai pagar salário. Segundo a diretoria do São Paulo, isso não vai acontecer. O Nicão não é tão simples, porque o São Paulo não contratou o Nicão do Atlético Paranaense, né? Para entender. O São Paulo contratou o Nicão do Nicão. Então, o que acontece nessa situação? O cara, as luvas, como não tem pagamento pelos direitos federativos, as luvas, o cara acerta o salário e mais luvas. E aí normalmente, você coloca diluindo as luvas no salário mensal. Então, fica com aquele salário desse tamanho. É mais ou menos o Dudu no Palmeiras. São esses casos, né? Então, o salário do cara é um dos maiores, porque as luvas estão embutidas mês a mês. E aí a discussão é se o Cruzeiro pagaria integralmente esse salário / luvas nesse período de um ano de empréstimo, ou se o São Paulo pagaria pelo menos as luvas separadas do salário
essa discussão. Segundo a diretoria do São Paulo, o Cruzeiro vai pagar integral, inclusive as luvas, além de pagar 1 milhão e 200 mil reais pelo empréstimo do jogador durante um ano. Então o Nicão vai para o Cruzeiro, já está em Belo Horizonte por um ano. Também entra uma grana. Mas é o 10, são 11 jogadores agora, 11 jogadores dos 33, literalmente um terço do elenco já saiu do São Paulo. Tem aquela questão de... o Cruzeiro tem o direito de oferecer uma proposta para... Sim, para comprar os direitos ao final do empréstimo de um ano. Ainda a ver, né, porque Léo, Igor estão indo em definitiva, aí lei do ex, tal, não sei o quê. Ainda a ver se, por do empréstimo, o Nicão não enfrenta o São Paulo nesse período. É o mais provável, entendeu? Que não enfrente. Porque ele está emprestado. Os outros dois vão em definitivo. Aí tudo bem. Tá bom. Muito bem. 11 jogadores, tipo um time inteiro que saiu do São Paulo. Um time inteiro. E por enquanto chegou só um time de... metade de um time de futsal. Chegaram 3 caras, os oficiais, né? O Wellington Rato, que foi confirmado. Quem mais? O Rafael goleiro e o Pedrinho atacante. Esses caras chegaram, porém, vazou a lista de quem o São Paulo quer, certo? Uhum. Daqui para frente. Então faltam quantos? Eram 9, faltam 6. Uhum. Exatamente. 8 ou 9, 6 ou 5. 5 ou 6, né? 5 ou 6. E os nomes já estão na praça, não é que vazou, foi vazando um a um, né? Foi vazando um a um, exatamente. Vamos lá, vamos por setor. Eu vou falar a posição, você fala se vai contratar ou não. Tá bom. Goleiro. Não, já tá, aliás, um dos dois mais experientes ainda deve sair, ou Felipe Alves ou Jandrei. Tá. Então fica Rafael, Felipe Alves ou Jandrei e o Yang. O Thiago Couto foi pro Juventude. Goleiro não virá mais. Lateral direito. Não, fica como tá. Igor Vinícius, Rafinha, Orejuela pode permanecer. Meu pai do céu. Garotinho. Ninguém quer comprar o bichinho. E ainda tem talvez a volta do Moreira depois que joga nas duas, então lateral direito esquece. Tá. Zagueiro. Vai precisar. Vai precisar. São Paulo tem aqui 2 zagueiros hoje, 3? O São Paulo tem, para começar literalmente o ano, assim, só o Ferrarese. Então o São Paulo tem o Ferrarese, lembrando que tem contrato só até o meio do ano, certo? O Arboleda, que se reapresenta no início do ano, depois daquela grave lesão, tá de férias por conta da Copa do Mundo. Aí tem o Beraldo, que está treinando, mas vai defender a seleção sul-americana no começo de janeiro, a seleção brasileira no sul-americano no começo de janeiro. Tem o Walsh, que depois de 3 anos está fazendo a pré-temporada inteira, mas não tem ainda a confirmação se conseguirá jogar, né, num bom nível. E o Diego Costa, que teve que passar por uma cirurgia no joelho depois do tratamento convencional não ter dado resultado lá no final do ano passado. Portanto, né? Vai ter que contratar. Vai ter que contratar. Aí não tem jeito. E aí pelo menos um, mas muito provavelmente 2, com a saída do Léo Pelé para o Vasco, né? Certo. Então 2 zagueiros. Esses não tem nome ainda. Tem nome sim. Vazou ontem, é um nome antigo, o Alan Franco, não confundir com o Alan Franco, muita gente estava confundindo com o Alan Franco do Equador, que jogou a Copa do Mundo como reserva no meio de campo, era do Del Valle, jogou no Atlético Mineiro, não deu muito certo, então todo mundo, Alan Franco, não, o Alan Franco que o São Paulo está tentando contratar é um zagueiro argentino, que joga na Major League Soccer, que tinha sido indicado por Crespo lá atrás. O São Paulo tenta contratar esse jogador há mais ou menos 3 anos. 2 anos, vai ser mais... Então é um zagueiro de boa saída de bola, não é um zagueiro alto, como os zagueiros argentinos, Tirone. É meu tamanho, sabe? Bonitão, sim, assim? Sim, bonitão, 1,83 m, tal, aquela coisa. E que já foi avalizado também pelo Rogério já das outras vezes, mas o São Paulo não tinha recurso, agora o contrato meio... Porque tem essas situações da Major League Soccer, muitos contratos terminando no final desse ano, que a temporada é mais ou menos como a nossa. Uhum.
E aí o São Paulo está tentando, enfim, fechar o Alan Franco, zagueiro argentino, para ser um dos seus zagueiros na temporada. Zagueiro argentino baixo me lembrou o Amélie, mas tudo bem. Exatamente. Então tá. Então esse é um nome. Tem mais algum outro nome? Então, o outro zagueiro que eu acho que pode ser, nós vamos chegar na conta, que eu acho que depende muito da resposta do Alce nesses primeiros treinos, sabe, da pré-temporada, e da evolução da recuperação da cirurgia do Diego Costa, para saber a urgência, mas eu acho que, mesmo que o Rogério queira de novo começar o ano jogando com linha de 2 zagueiros apenas, linha de 4 atrás, eu acho que para a temporada o São Paulo vai precisar de mais um zagueiro. Se não for agora, até o Campeonato Brasileiro. Então não tem esse segundo nome da zaga ainda. Meio campo. Pulou a lateral esquerda? Não, lateral esquerda, vai precisar, vai. É aquilo que a gente falou. Com a saída do Reinaldo, a primeira tentativa vai ser aproveitamento do Lisieiro nesse setor, como alternativa ao Wellington, mas assim como a zaga é um ponto de atenção, e também, se não for agora, o São Paulo, se tiver uma oportunidade, chegou a se interessar pelo Bidu, que está indo para o Corinthians, jogou no Cruzeiro, pelo René, do Internacional, que poderia ser trocado pelo Igor Gomes, aí o Igor Gomes foi pelo Atlético. Então, o zagueiro canhoto e o lateral esquerdo, reserva, seriam as reposições para Léo e Reinaldo, estão sendo ali, não são urgentes, mas estão no radar, digamos assim. Então não tem nome ainda. Não tem nome, muito bem. Volante. Sim, o volante, Mular, possivelmente, depois das saídas do Colorado e do Igor Gomes. O nome que vazou, e é o nome mais difícil, é o nome que seria o melhor reforço, na minha opinião, é o equatoriano Mendes, que jogou a Copa pela seleção do Equador, jogou como titular, jogou bem, fez a dupla de volantes com o Caicedo, que joga na Premier League. Arboledinha está lá também tentando, também joga na Major League Soccer, no futebol norte-americano, também tem contrato se encerrando lá. E tanto, a questão é a seguinte, tanto o Alan Franco, o zagueiro, como o Mendes, vazando, fica muito mais difícil de contratar. Eles são essenciais nesse momento. Se você não contratar um zagueiro e um segundo volante, você já começa a temporada completamente capenga. Então o Mendes é o nome do meio campo. Mas vazou aí já dá uma complicada, né? Mas enfim, esse é um bom jogador, né? É um bom jogador, muito bom jogador. Esse jogador, ele viria para ser titular em princípio. Meia. Antes de ir para meia, só salientando, você percebeu? Nós estamos só no segundo volante. Quantos gringos o time teria? Pois é, essa é uma questão. Tem uma situação, né? Então vai vendo. Orejuela tá no elenco. Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, zagueiro, Gabriel Neves, Mendes. Ainda nem cheguei no Caleri. Não dá para jogar todo mundo. Não dá para jogar todo mundo. Pela lei. Bom, na nossa conta temos 2 zagueiros, talvez um lateral esquerdo, mas não tem nome. Volante, 1, né? 2, 4. 4 por enquanto. Meia. Em princípio, não. Né? Pois é. Meia é o que não falta, né? Em tese, embora todo mundo fale que o São Paulo não tem meia. Não tem meia no futebol brasileiro, né? Mas mas tem o Nestor, tem o Galopo, tem... Isso, o Wellington Rato, que pode ser aproveitado nessa... Exatamente. Isso. É bom você frisar, porque Nestor e Galopo não entram como os volantes. O São Paulo como volante seria o Luan, que está fazendo uma boa pré-temporada, pode ficar, Pablo, Neves e possivelmente o Mendes, né? Seriam esses volantes. Thales Costa, exatamente. E aí Galopo e Nestor sendo utilizados mais como meia. Atenção também, se confirmada a contratação do Mendes, volante, o jogador mais cobiçado do São Paulo na última temporada foi o Pablo Maia, Sim, que pela idade é o jogador mais atrativo do São Paulo hoje. Né? Perfeito. E aí, por fim, atacante. Isso aí, assim, tem o cara do Ceará, tem o cara que foi do Fortaleza, tá no Inter, tem, isso. Mas veio todos meio... Vai lá, fala aí. Vazaram os dois caras de lado / centro,
já estão há muito tempo aí na mídia, né? O David, do Internacional, aquele cara que jogou com o Rogério no Cruzeiro e no Fortaleza, sim, que não foi nada bem no Inter. O Inter também quer se livrar, desde que tem uma boa proposta. O São Paulo está tentando chegar numa boa proposta. E o Marcos Paulo, o jogador que foi revelado pelo Fluminense e está emprestado, tá do Atlético Madrid, está sendo emprestado por outros times. O São Paulo tenta um empréstimo por 1 ano. E o David, talvez, a contratação em definitivo. Esses 2 jogadores são pedidos do Rogério, são essenciais para as características do time. Você viu como viralizou o nosso vídeo? Time mais jovem, mais rápido, isso mesmo, mais competitivo, mais fortaleza. David e Marcos Paulo seria isso. Então, esses são essenciais, né? Pirulão do Ceará assim como a reserva da lateral esquerda e a questão da zaga. O reserva do Caleri não necessariamente uma necessidade urgente, mas o São Paulo, se tiver uma oportunidade, vai atrás. Então, se você for pegar bem esses 3, o zagueiro canhoto, o lateral esquerdo reserva e o reserva do Caleri, são posições que o São Paulo procura, mas não são essenciais. O resto... Então tá aí, né, galera? Então mercado agitado ali no São Paulo aí, né? Pode vir aí mais 4, 5 reforços, segundo eles aí. E o Léo Pelé é o 11ª venda do São Paulo no ano, né? Reformulação monstra aí, 16 milhões no cofre pro São Paulo, né? Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o likezão aí. E qualquer informação a gente vem aí, porque tá agitado o mercado, tá agitado. Valeu? É nóis, vamos São Paulo!